Tudo tranquilo com você, desbravador? Tudo belezinha? Estamos novamente aqui para podermos fazer mais um estudo bíblico da nossa classe bíblica, a classe bíblica Mistérios dos Dois Livros. E estamos já no estudo número 10, onde o tema desse estudo é E os dinossauros? E eu faço a pergunta para você, desbravador, e os dinossauros? Você acredita nos dinossauros que possa ainda existir na nossa época? Que nem vez de quando a gente vê na internet ou na TV, vez de quando mostra uma reportagem, uma foto que alguém tirou, alguma coisa assim, mostrando um dinossauro, ou acha que é um dinossauro, alguma coisa assim, principalmente no lugar do rio, no lugar de profundezas do rio, do oceano, eles ficam inventando essas histórias. Coloca aqui nos comentários se você acredita que ainda existe algum dinossauro na nossa época ou não, beleza? E antes de nós irmos para o estudo, vamos assistir um vídeo super interessante, um vídeo muito 10. Agora, como que funciona um processo de fossilização? Vou pegar o exemplo de rochas sedimentares, que é o que onde nós mais encontramos fósseis. Aí vocês estão vendo um peixinho numa rocha, ali está o peixe mais especificamente. Ou seja, quando houve a formação desse fóssil, não havia nem a rocha, e o peixe também não estava fossilizado. Houve um processo de fusão dos dois. Então você tem um animal e essa lama, os dois solidificando simultaneamente. Então vamos estudar um pouquinho a respeito do processo, só para nós entendermos. Primeiro, animais quando são encontrados fossilizados, como por exemplo esse peixe, foram animais que foram soterrados vivos na lama. Isso é um processo muito interessante. Nós sabemos que o processo foi de soterramento, foi rápido, porque tem todas as características de enclausuramento e morte por asfixia. A maior parte dos fósseis tem essa característica. Você percebe que o animal não assim, morreu bonitinho, ficou caído de bracinho cruzado, com florzinha, não existe isso. O animal quando morre, você pode ver que eles estão geralmente estão contorcidos, ou alguma coisa aconteceu, como se ele estivesse querendo se libertar, querendo escapar. Normalmente morte por enclausuramento produz isso. Algo que é muito interessante, porque peixes, por exemplo, quando eles morrem, no meio da lama e tudo mais, eles liberam amônia. Amônia causa a precipitação do cálcio. Começa a haver uma troca de elementos químicos. Em pouco tempo, essa estrutura do peixe começa a se solidificar. Em quanto tempo, mais ou menos? Em média, 36 horas. Fósseis são formados rapidamente. Esse negócio que o fóssil se formou em milhões de anos, isso é um exagero. Por exemplo, nós, ao pesquisarmos por aí, de vez em quando você encontra um fóssil de um peixinho. Então, está aqui o fóssil do meu peixinho. O pessoal diz, não, esse peixe morreu e foi lá para o fundo do lago. Vamos estudar isso daí. Como que se forma um fóssil de um peixe assim? Então, vamos tirar algumas ideias erradas. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Os processos normais de decomposição orgânica precisam ser alterados. Isso é um ponto muito importante. Segundo, a maior parte dos fósseis, eles literalmente estão em rochas sedimentares, o que implica em terem sido enclausurados por muita água e muita lama. Agora, algo que é fascinante é que nós encontramos esses fósseis em todos os continentes do planeta, fósseis em rochas sedimentares. Você não precisa ser um grande cientista para imaginar que talvez, com tanta água e tanta lama, e tantos fósseis, pareça até que esse planeta já esteve embaixo d'água. Não precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão. Porque a maior parte dos fósseis são fósseis encontrados em rochas sedimentares. Rocha sedimentar implica em muita água e muita lama. Como você tem fósseis no planeta todo, você sabe que alguma coisa deve ter acontecido. Agora, o que é fascinante a respeito disso é que esses fósseis se formaram rapidamente, porque o enclausuramento, esse processo de soterrar, tem que ter sido rápido. Agora, fósseis na maioria contam como um ser vivo morreu e não como ele viveu. É importante nós sabermos qual a história registrada no fóssil. Nós temos muitas propostas erradas por aí. Vamos voltar lá no nosso peixinho. Aqui é o nosso peixinho. As pessoas dizem o seguinte, um fóssil de peixe aconteceu assim, o peixinho estava nadando, de repente ele, morreu, foi lá para o fundo do lago, o fundo do rio, daí os sedimentos foram cobrindo e com a pressão, tudo mais, fez com que o peixinho virasse um fóssil. Essa é uma história triste. Não sei, assim, me faz até chorar. Por quê? Porque peixe, quando morre, ele boia, meus amigos. O peixe boia e é arrastado pela correnteza, ele não vai para o fundo do lago.
Depois, quando entram os processos de decomposição orgânica, daí sim ele vai, mas ele já vai todo detonado lá para o fundo do lago. Tem um outro negócio que é interessante, pega um peixinho, coloca no fundo de um rio. Vocês já conhecem, sabe quanto de deposição, mais ou menos, de sedimento se forma no fundo de um rio por ano? Sabe quanto que precisaria ter aqui em cima para esse negócio ficar selado, pressionado e tudo mais para virar um fóssil? Sabe quantas toneladas de terra precisaria ter em cima dele? Vocês vão perceber que aquilo que estão contando para você sobre os fósseis não bate. O dinossauro caiu, ficou lá na beirada do lago, daí ele foi sendo soterrado gradativamente e virou um fóssil. De que jeito? Você precisa de toneladas de terra em cima do bicho lá para ele poder virar um fóssil, senão ele decompõe. Enterre uma pessoa, quer dizer, melhor, enterra um gato, vai. Senão você vai pensar no seu marido ou sua mulher, ele não quer ser culpado de nada por aqui, mas pega um gato, pega um cachorro aí. Pega esse animal, melhor ainda, vamos pegar o peixe. Vai lá no supermercado, compre um peixe, leve um peixe para sua casa, cave um buraco de mais ou menos um metro, vamos ser bem generosos aí, 1 metro, coloca o peixe lá embaixo, tá? E coloca a terra em cima. Daqui uma semana, tira o peixe e faz um peixe assado. Esse peixe que está lá embaixo. Uma semana depois você já vai ver o estrago da coisa. Porque o processo de deterioração é rápido. Então, para você ter uma preservação muito boa, como nós temos dos fósseis, isso significa que algo anormal aconteceu. Processos normais fariam o quê? Com que o animal ou a planta viesse a se decompor. Que vídeo muito interessante, nota 10, né? Você viu o professor ali explicando sobre o processo de fossilização, né? Nome difícil, fossilização, né? Que a fossilização acontece de forma rápida, automática, né? O negócio não é demorado, é um negócio bem rápido, bem interessante. Inclusive no estudo que você tem, desbravador, ali fala sobre como que foi as épocas desse processo de fossilização, que aconteceu rápido, de acordo com o dilúvio. Lembrando que o dilúvio caiu 40 dias e 40 noites, ou melhor, tanto água que vinha de cima como água que saía debaixo da terra durante 40 dias e 40 noites. Por isso que existe épocas diferentes que eles encontram fósseis de épocas diferentes, né? Época chamada do período cambriano, do período mesozoico, do período permiano, que são épocas diferentes. Quer dizer, os primeiros animais dos fundos dos rios foram pegos primeiro na época do dilúvio, no primeiro momento no dilúvio, depois outros animais que estavam um pouco mais para cima e depois foi indo. Por exemplo, o último período, que é o período cenozoico, são dos animais que conseguiam subir as montanhas. Lembrando que o dilúvio fala na Bíblia que as águas cobriram até a mais alta montanha. Então por isso que a água e toda a lama e todo aquele movimento, tudo aconteceu de matar, né? E encobrir, pôr as pedras em cima de cada animal desse, certo? Interessante também, para quem está fazendo o cartão de pioneiro, pode escrever o que você aprendeu sobre esse vídeo, aquilo que você aprendeu no caderno, no estudo bíblico, Mistérios dos Dois Livros. Sobre isso, você escreve um textozinho sobre como que se dá esse processo de fossilização, manda para o seu instrutor de classe do seu clube ou para o seu conselheiro, que assim você já cumpre mais um requisito do seu cartão. E quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Participa da gente quando tiver novos vídeos. Inclusive estou com um projeto, estou com planos de estar fazendo mais vídeos de outros assuntos referentes ao mundo, ao universo do desbravador. Então se inscreva no canal e também quando você dá o seu like, a gente sabe que você está gostando dos nossos vídeos. Então dê seu like, não vacila. Falar sobre dinossauros e também eu estou falando sobre dilúvios e essa questão do processo de fossilização, ou nome difícil, fossilização. Eu gostaria de falar com vocês, ou passar um texto para vocês, que está em Gênesis 7, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos ler Gênesis 7, do 1 ao 5, que diz assim, olha: E disse o Senhor a Noé: Entre na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio dessa geração. Verso 2: De todo animal limpo levará contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos 1 par,
macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, e tudo que fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Interessante esse texto, e aqui fala muito mais sobre a questão do dilúvio, como que foi. Antes fala sobre o anúncio do dilúvio, o que Noé tinha que fazer, como que era a arca que Noé tinha que fazer e tudo mais. Só que desse texto que nós lemos, eu gostaria de pegar três pontos principais. O primeiro é que dos animais que entraram na arca, foram 7 pares dos animais limpos e 1 par do animal imundo. Então a primeira informação que nós encontramos aqui, que já na época de Noé nós já tínhamos informações. Quais são os animais limpos e quais são os animais que já existiam, animais limpos e animais imundos. Entenderam? Já tinha essa informação, Noé já seguia esse princípio, ok? Outra coisa interessante é que desses animais aqui não fala sobre os dinossauros, se eles tinham entrado na arca ou não. Mas nós acreditamos, por serem bestas, feras, grandes, selvagens, muito fortes, provavelmente Deus tenha eliminado eles no dilúvio, quando destruiu a terra e matou esses animais, pois aqui ele fala que ia matar toda essa parte da criação. Outra coisa interessante, o segundo ponto, é que Noé, lá no finalzinho do verso, fala: e tudo fez Noé segundo o que o Senhor ordenara. Noé obedecia a Deus em tudo que ele pedia, era extremamente obediente a Deus. E o mais interessante, o terceiro ponto que eu quero passar, é que Noé era um homem justo perante Deus. Então, através da justiça que ele se encontrava, era justo de acordo com os princípios, a vontade de Deus, ele e sua família ser salvo. O Salvador Jesus também falou sobre esse negócio do dilúvio da época de Noé. Ele falou uma coisa interessante. Primeiro ele falou sobre os sinais da volta, da vinda dele, que nós vimos no estudo anterior da semana passada. E também ele falou que a volta dele ia ser semelhante àquilo que aconteceu na época de Noé. Vamos ver isso? Está lá em Mateus 24, nós vamos ler do verso 36 até o 42 para entender. Do verso 36 ao 42. Acompanhe. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui ele está falando sobre a volta de Jesus. Ninguém sabe. Agora Jesus sabe porque está junto do Pai, mas somente o Pai sabia naquele momento. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E então estarão 2 no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando, um no moinho e o outro será tomado e deixado ao outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora do que vem o vosso Senhor. Então aqui está falando o seguinte, não está falando sobre arrebatamento, mas isso está falando aquele que vai estar preparado e outro não. Um vai estar continuando, trabalhando, fazendo as suas coisas, e outro não. Pois ninguém vai ser... E do mesmo jeito que Noé trabalhou, anunciou, falou que ia vir dilúvio, e eles não deram conta, eles não seguiram, eles não obedeceram. Eles continuavam comendo, trabalhando, bebendo, fazendo tudo aquilo que era mal perante o Senhor, casavam e davam-se em casamento. Então eles não perceberam que o Senhor estava anunciando, que Noé estava pregando e construindo a arca, e não acreditaram, até zombavam de Noé. Muitas vezes, até mesmo para nós hoje, quando nós falamos sobre Jesus virá novamente, tem muitas pessoas que zombam da gente também, não é? Mas a gente tem que estar esperto. Aqui no finalzinho do verso fala: vigiai, estejamos preparados. Para quê? Para nós encontrarmos justiça, assim como Noé também era justo perante Deus. E como nós vimos, né, no estudo anterior, como eu citei, todos aqueles que forem justos, todos aqueles que praticam a bondade, a vontade do Senhor, todos aqueles que tiverem a justiça de Deus e o amor do Senhor, eles vão ser levados para o céu. Mas o que nós vamos estar fazendo lá?
né? O que a gente vai estar lá? Pulando de nuvem em nuvem? A gente vai estar o quê? Só brincando com o cordeirinho, com o leão, né? Com a raposa, com o cachorro? A gente vai estar o quê fazendo lá? Não vai ser só isso não, a gente vai ter bastante coisa para fazer. No livro de Apocalipse fala sobre tudo isso. Fala para onde nós vamos, quanto tempo nós vamos ficar e o que nós vamos estar fazendo lá. Vamos verificar isso? Em todo o capítulo, nos últimos 3 capítulos de Apocalipse, fala especificamente sobre isso, sobre esse tempo que nós vamos estar lá, o que nós vamos estar lá no céu fazendo, de nós estarmos indo para o céu e quem vai estar indo para o céu, e também sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, a casa de Deus. Vamos verificar? Vamos lá em Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aquele aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui no verso 4 já está explicando que nós vamos estar no céu junto com Jesus. E nós vamos ficar lá durante 1000 anos. E também nós temos um trabalho, nós vamos estar tendo o trabalho de julgar. Nós vamos receber justiça e autoridade para poder julgar a todos. Aqueles que ficaram aqui na terra porque não obedeceram, não amaram ao Senhor, são os injustos. Também a gente vai julgar os justos. Inclusive vai julgar a si mesmo. Se você estiver lá no céu, você vai descobrir o porquê do tanto que você fez aqui na terra para você ganhar esse direito a estar vivendo junto com Jesus no céu. Olha só que lindo, não é? E os injustos? Aonde eles vão estar? Vamos verificar? No próximo verso, no verso 5, fala assim, ó. E o restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, aquelas que foram para o céu. E o restante daqueles que morreram no momento que Jesus veio, né? E aqueles que já tinham morrido como injusto antes de Jesus, eles ficaram mortos durante 1000 anos. Somente Satanás ficou preso aqui nessa terra, vagando sem ninguém, né? Para porque cumprir uma parte de sua pena por causa da sua mentira, de todo o pecado que ele cometeu, de todo o engano que ele faz. Temos que nós vamos para o céu junto com Jesus, ficar 1000 anos lá, vamos ter a atividade de julgar, de conhecer, ser como se fosse um júri de Deus, para comprovar a justiça, o teor da justiça, do amor de Deus. E depois que completar todo esse tempo de 1000 anos, o que vai acontecer com a gente? Vamos verificar? Em Apocalipse 20, verso 7 ao verso 10, fala assim, olha. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Como eu falei, Satanás estará preso, ele será solto. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número deles é como a areia do mar. Dá para contar a areia do mar? Então o número deles é muita gente. E marcharão, e então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida, que é a cidade santa. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Quer dizer, vai vir um fogo que veio da própria cálice de Deus, um fogo de enxofre que vai queimar eles e matar e destruir eles eternamente. Entenderam? Então ali, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, ele vai ver, né? Ele vai querer atacar a cidade santa, vai juntar todos aqueles que não estão dentro da cidade santa e vão querer destruir. Só que Deus não vai permitir, vai destruir Satanás e todo o pecado nesse momento. Vai acontecer a destruição de tudo. E que cidade é essa que eu falei? Essa cidade santa, como que é? Como que será? Em todo o capítulo 21 praticamente fala sobre o novo céu e nova terra. Olha só que interessante aqui, fala a partir do verso 1, capítulo 21 de Apocalipse, a partir do verso 1 fala:
Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo Deus mesmo estará com eles, e enxugará as lágrimas de todos os olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aqui descreve mais coisas sobre a nova céus e nova terra. Muito lindo isso daqui, não é? Isso que eu acho interessante, que essa novos céus e nova terra vai ser o tabernáculo, a casa de Deus, onde Deus habita, e ele vai habitar com seu povo. Quer dizer, a nova Jerusalém vai ser a casa de Deus, e Deus vai estar habitando com a gente aqui nessa terra transformada, nova, refeita, como era na época quando ele criou, lá no começo, na criação, na época de Adão e Eva. A partir do verso 9 do capítulo 21, fala como que é essa nova cidade, essa cidade querida, essa casa de Deus, né? E ali fala desde o do verso 9 até o verso 27. Só que eu quero ler 2 versos para nós entendermos uma coisa interessante. 3 versos, na verdade. Está escrito assim, ó: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, da qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. E assim vai descrevendo cada porta, que lado que tinha, quantas portas que tinha, como que era a porta, e vai descrevendo mais e mais e mais coisas aqui, até o verso 27, como eu falei. E então essa cidade será o interessante, a nova capital de todo o universo. E de Isaías fala de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, cada mês, de sábado a sábado, a cada semana. Todo ser vivo, toda criatura de Deus vai vir aqui nessa nova Jerusalém, nessa nova capital do universo, adorar a Deus de sábado a sábado. Que falar então na nova Jerusalém, você desbravador que já está fazendo a classe de guia, leia em Apocalipse 21, a partir do verso 19 e 20, o nome dos 12 pedras que são os 12 fundamentos da cidade santa, da Nova Jerusalém. Decore o nome disso daí e apresente isso para o seu conselheiro, para o seu instrutor de classe, que daí você também completa mais um requisito da sua classe, belezinha? Desbravador, nesse momento eu gostaria então de convidar você a confiar em Deus, a confiar no julgamento, na justiça de Deus. Creia e tenha esperança de também estar um dia, saber que Ele quer te levar para o céu, para que você more com Ele lá, né? Que tal você estar combinando com seus amigos, combinando comigo, de dar um grande e forte abraço em volta de Deus, em abraçar Jesus, conversar com Noé, saber como que foi o dilúvio. Não seria interessante? Não é maravilhoso isso? Então faça esse propósito na sua vida, tome essa decisão. Eu faço esse convite para você, de você aceitar e estudar a palavra de Deus e estar cumprindo fielmente a palavra de Deus em sua vida. Que você possa estar buscando ouvir a vontade de Deus e obedecer a lei dele. Quero terminar lendo um outro texto, um último texto, que está em Apocalipse 21, verso 27. Olha só, nela nunca jamais penetrará coisa contaminada. Está falando da nova cidade, na nova Jerusalém, na nova terra. Nela nunca mais jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então eu quero fazer essa pergunta: você quer ser justo? Quer obter justiça, a justiça de Deus, para que o seu nome esteja inscrito no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro? Eu quero que o meu nome esteja lá também, por isso eu busco a praticar, a obedecer. Muitas vezes eu falho, eu peco, eu erro, mas eu me arrependo e busco novamente a não errar mais. Peço forças a Deus para que Deus me conceda a sua sabedoria, a sua graça, a sua força, para eu não estar
pecando mais, que me transforme, que mude a minha vontade, o meu ser, para que um dia eu possa ter esse direito. E assim como Noé, que era justo perante Deus e encontrou salvação através da arca, eu também quero, através do sangue de Cristo, encontrar salvação e um dia estar lá no céu. E não como os outros, que não estão prestando atenção nos sinais, que não estão acreditando que Jesus virá, que estão vivendo suas vidas sem se importar com a volta de Cristo. E você, se importa com isso? Se importa? Deseja que seu nome esteja também escrito nesse livro? Então vigie e se prepare, desbravador, para isso. Só tenho uma coisa a dizer: que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.